Muito bem, pessoal, vamos falar agora sobre a independência da América Espanhola. Este processo histórico muito importante que é resultado justamente do contexto histórico europeu e americano que vivíamos naquele contexto do século XIX, justamente o período de crise do antigo sistema colonial. Bem, estudaremos sobre o processo de independência latino-americana. Nós já aprendemos em aulas anteriores que o primeiro país da América a alcançar a sua independência foram justamente os Estados Unidos. O segundo país a alcançar a emancipação política foi o Haiti, em 1804. E ao longo das primeiras décadas do século XIX, outras nações do continente americano também conseguiram alcançar a sua tão sonhada independência. Então nós veremos na aula de hoje o processo de libertação das colônias espanholas. Processo histórico que teve atuação entre o período compreendido entre 1810 e 1830. É nessa fase justamente que os antigos territórios coloniais espanhóis da América conseguem, de forma bastante atuante, de forma através de guerras, através de confrontos bastante violentos, alcançar a sua independência. Quando nós vamos estudar o processo de independência da América Espanhola, nós devemos internalizar que existem vários fatores decisivos, fatores que influenciam nesse processo. Existem fatores internos e fatores externos. Os fatores internos seriam o desejo da elite local, os chamados crioulos da América Espanhola, em terem acesso aos cargos mais elevados da administração local. Portanto, essa elite crioula desejava ter o controle do poder político. Mas existem também uma série de fatores externos muito importantes que nos ajudam a entender de uma maneira mais clara, mais evidente, por que esses territórios coloniais resolveram lutar pela sua independência. Olha, nós podemos dizer claramente que vários setores, que vários segmentos sociais da América Espanhola tomaram grau de consciência da exploração que sofriam, dos pesados impostos, do controle administrativo através do pacto colonial que impedia essas regiões de terem um desenvolvimento autônomo. Ao mesmo tempo, esses segmentos sociais, nós podemos dizer que criaram uma consciência de que podiam ter vida própria, isto é, poderiam lutar pela sua autonomia política. Essa tomada de consciência é fundamental no processo de luta pela independência da América Espanhola. Vamos aqui elencar os principais fatores externos que vão mobilizar os setores da sociedade colonial em busca de sua autonomia política. Temos aqui, primeiro fator, crise geral do antigo regime. Você se recorda de nossas aulas anteriores? Nós falamos muito sobre o antigo regime que vigorou na Europa entre os séculos XV e XVIII. O antigo regime tinha como características básicas o absolutismo monárquico, a sociedade de ordem, sociedade estamental e a economia baseada no mercantilismo. Pois bem, no século XIX, o antigo regime passa a ser criticado, passa a ser combatido. Outro fator externo muito importante foi o grave enfraquecimento das potências coloniais. A exemplo da Espanha. A Espanha estava numa situação política bastante instável no contexto das guerras napoleônicas, quando o rei espanhol foi deposto. Fernando VII
caiu. E no lugar, Napoleão nomeou o seu irmão José Bonaparte, o que gerou lutas nacionalistas na Espanha, guerrilhas terríveis contra a presença francesa, o que, por sua vez, levou a uma dificuldade muito grande das autoridades espanholas manterem o controle sobre suas possessões no continente americano. Portanto, o período das guerras napoleônicas levou a um gradativo processo de enfraquecimento das potências coloniais, fator fundamental que vai alimentar os movimentos de independência na América Espanhola. Do ponto de vista teórico, nós temos uma influência da ideologia do iluminismo. O iluminismo que pregava a liberdade política, a luta contra as tiranias, o fim do absolutismo monárquico, a liberdade política, de expressão religiosa, enfim, os ideais tipicamente burgueses de defesa da propriedade privada, de defesa da liberdade individual, vai ser um combustível fundamental para essas lutas de independência. Perceba que o que acontece na América do século XIX está diretamente relacionada com o contexto revolucionário que vivíamos no continente europeu, com a Revolução Francesa, os ideais de igualdade, liberdade, fraternidade. O exemplo da independência dos Estados Unidos, 1776, tudo isso acaba influenciando, são fatores decisivos do início do processo de luta pela emancipação política. Olha aí o que eu falei para vocês. A independência das 13 colônias serve como modelo, serve como exemplo para as demais lutas pela independência na América Espanhola. Olha aqui a influência das guerras napoleônicas, as conquistas militares de Napoleão, disseminando os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, ideais tão caros ao iluminismo e à Revolução Francesa. Isso contribui para que a Espanha, invadida e dominada pelos franceses, ficasse sem condições de controlar as suas colônias americanas. Temos ainda como importante fator externo a Revolução Inglesa, a Revolução Industrial Inglesa, que vai fazer com que a Inglaterra pressione os outros países para conseguir mercado consumidor, pressão inglesa pela abertura de mercados, pelo fim do pacto colonial, do exclusivo metropolitano. Temos também o posicionamento do governo dos Estados Unidos, a partir de 1824, quando o presidente James Monroe, o presidente dos Estados Unidos James Monroe, cria a chamada Doutrina Monroe, que pregava América para os americanos. Na verdade, América para os americanos do norte. Os Estados Unidos vão se posicionar favoravelmente ao processo de independência da América Latina. Os Estados Unidos vão dar esse suporte, esse apoio, legitimando aí a emancipação política desses territórios. Por que os Estados Unidos fizeram isso? Eles fizeram isso numa resposta direta ao Congresso de Viena. O Congresso de Viena, com aquelas medidas de cunho conservador que visavam restabelecer o antigo regime na Europa, que visavam restabelecer as aristocracias no poder, que visavam restabelecer toda a estrutura política do antigo regime. Os Estados Unidos já vão dizer: aqui não, na América não. A América para os americanos, não vem que não tem, sai fora neném. Já briguei com ela, não custa eu brigar com 100. Os Estados Unidos já estão dizendo nesse momento que a América será um território controlado por eles. América para os americanos. Doutrina Monroe. Não é à toa que os Estados Unidos
são o primeiro país a reconhecer a maioria dessas independências. A exemplo do Brasil, o Brasil tornou-se independente em 1822, os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a legitimidade da independência brasileira. E por que razão? Por causa justamente da doutrina Monroe. Temos também fatores internos muito importantes que justificam essa luta dos colonos pela independência. O pacto colonial, ou seja, o exclusivo metropolitano, o direito de exclusividade da metrópole em controlar a economia colonial, o que por sua vez acabava levando a um retardamento no processo de desenvolvimento das colônias, porque a única função da colônia era fornecer riquezas para a sua metrópole. Sendo assim, a colônia não conseguia ter um desenvolvimento autônomo. Portanto, na visão dessas elites coloniais, as elites crioulas, o que acontece aqui, meus amigos? O que acontece é que eles vão perceber o grau da exploração em que estavam sujeitos dentro do processo de exploração econômica, de colonização da América Espanhola. E outro fator também muito importante, as desigualdades sociais. Mesmo entre os elementos das elites coloniais. Vamos observar agora como estava organizada a sociedade colonial da América Espanhola. Perceba que na América Espanhola viviam aproximadamente 20 milhões de pessoas, dos quais cerca de 1% correspondiam aos elementos do clero, o alto clero, e dos chapetones. Quem eram os chapetones? Os chapetones eram a elite colonial espanhóis que ocupavam altos cargos e que possuíam muitos privilégios políticos. Eram espanhóis natos, ocupavam a alta burocracia e tinham uma série de regalias. Abaixo deles, na pirâmide social da América Espanhola, vinham os crioulos. Quem eram os crioulos? Eram os descendentes de espanhóis, mas nascidos na América. Eles eram, sim, uma elite econômica, uma elite colonial, mas não tinham acesso aos altos postos da burocracia colonial. Os crioulos eram responsáveis apenas pela administração dos cabildos, que eram uma espécie de câmaras municipais, isso na América Espanhola. A função dos crioulos, então, era administrar os cabildos. Eles não poderiam exercer os altos postos da burocracia, porque estes postos estavam reservados aos chapetones. Mais abaixo, uma camada intermediária, eram os mestiços, cerca de 27% da população. Esses mestiços eram capatazes, artesãos, que serviam, ou seja, trabalhavam para os crioulos. E na base da pirâmide social da América Espanhola, vinham índios e negros. Índios e negros eram explorados como escravos ou semi-escravos. No caso, os negros africanos, escravizados. Os indígenas, semi-escravizados. Nas modalidades de mita, que era um trabalho forçado nas minas, com ínfima remuneração. E a encomienda, que era uma espécie de trabalho servil nos latifúndio agroexportadores, também chamados de haciendas, ou fazendas, ou plantation, ou plantagem, plantações. Então, dessa maneira estava organizada a sociedade da América colonial espanhola. Mas perceba que havia uma grande desigualdade social. Mesmo entre os elementos da elite, havia divergência.
Os chapetones, ou espanhóis natos, ocupavam altos postos. Já os crioulos, ou filhos de espanhóis nascidos na América, só tinham o controle dos cabildos. Então, é justamente esta classe social, os crioulos, a elite colonial da América Espanhola, quem vai assumir a liderança do processo ou dos processos de independência da América Espanhola. Temos alguns antecedentes importantes, alguns precursores muito importantes nesse processo. A exemplo de Tupac Amaru, no Peru, na década de 1780, que liderou uma grande rebelião indígena contra os espanhóis, que visava a independência dessa região em relação à coroa espanhola. Não deu certo essa rebelião. Ocorreu um massacre de aproximadamente 80 mil pessoas, inclusive o próprio Tupac Amaru acabou sendo preso, foi julgado por alta traição e condenado a uma morte violenta. Teve seu corpo atado a 4 cavalos que despedaçaram seus membros. Outro importante precursor do movimento de independência da América colonial espanhola foi Francisco Miranda, um crioulo que liderou a libertação provisória da Venezuela em 1811, mas acabou preso e conduzido à Espanha, onde morreu. Então, na luta pela independência da América Espanhola, tivemos precursores importantes que se posicionaram contra essa extremada exploração econômica sofrida pelos povos da América, pelas populações menos favorecidas, como os indígenas, por exemplo, e ousaram desafiar o poderio da coroa espanhola. Os primeiros movimentos foram fracassados. Mas, no contexto do século XIX, no contexto de início do século XIX, ocorreram as guerras de independência. Aí sim tivemos movimentos vitoriosos, movimentos exitosos. Mas por que os movimentos precursores não foram vitoriosos, não conseguiram significativas vitórias? Foram todos eles esmagados. E esses movimentos agora, na década de 1810, foram vitoriosos por causa do contexto histórico que é muito importante, meus amigos. No início do século 19, lá 1810, que a gente falou agora há pouco, a Espanha passava por uma intervenção política. Napoleão destronou o legítimo rei espanhol, Fernando VII, e colocou no lugar José Bonaparte, irmão do Napoleão. Então isso acaba desestabilizando a organização administrativa espanhola na América. Então, essa intervenção francesa na Espanha, que é um desdobramento direto das guerras napoleônicas, acaba contribuindo, criando um fator conjuntural favorável para essas revoltas, para essas guerras de independência na América Espanhola. No período entre 1810 e 1814, ocorre a tomada do poder por parte dos cabildos, amparados pelos crioulos. Os crioulos vão liderar o processo de independência da América Espanhola, formando juntas governativas, e essas juntas governativas acabam derrotadas após a restauração espanhola. Quando o Fernando VII recupera o poder lá na Espanha, ele consegue combater esses movimentos de independência. Só que esses movimentos eram um caminho sem volta, era um processo que estava em curso e não iria retornar. Entre 1817 e 1825, nós vamos ter as atuações daqueles que ficariam conhecidos como os grandes libertadores da América, Simón Bolívar e José San Martín. Simón Bolívar, republicano. San Martín,
monarquista. São os principais líderes, não é à toa que eles são conhecidos como libertadores da América. Eles vão liderar esse processo em busca da consolidação da independência da América Espanhola. No caso aí, vão ter o apoio da Inglaterra e dos Estados Unidos, dois países que estavam interessados no aumento de seus mercados consumidores. É por isso que tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos vão apoiar o processo de independência da América Latina. Bolívar, o grande libertador da Venezuela, parte em direção ao Peru, ou seja, o caminho de Bolívar é de norte para o sul. Já o San Martín, grande libertador da Argentina, vai também em direção ao Peru, caminho inverso, de sul para o norte. Esse processo de independência foi liderado pela elite crioula, como já falamos. Entretanto, nós temos que destacar o fato de que todas as camadas sociais participaram intensamente das lutas pela independência. Tivemos participação de camadas intermediárias, de camadas populares, de indígenas e até mesmo de negros escravizados. Tinha o aval, tinha o apoio das camadas populares, que visavam justamente a libertação dos escravos, o fim da escravidão africana no continente americano, ou pelo menos nas possessões da América Hispânica. Uma outra característica muito importante aqui da luta dos grandes libertadores da América era o sonho de Simão Bolívar, que é conhecido como bolivarismo. O que vem a ser o bolivarismo? O bolivarismo, meus amigos, era um ideal acalentado por Simão Bolívar de promover uma grande união dos povos latino-americanos. Ele queria conduzir a uma unidade territorial do continente, queria construir a Gran Colômbia, que seria um grande território latino-americano, um território unido, que pudesse fazer frente aos anseios das grandes nações. Esse era o grande ideal de Simão Bolívar, que ele lançou na famosa Carta da Jamaica, convocando os representantes desses territórios que alcançaram a independência a participar do Congresso do Panamá. Esse Congresso do Panamá visava a unificação de todos esses povos, dessas regiões da América Hispânica, construindo assim uma grande nação. Seria a Gran Colômbia, para fazer frente às grandes nações, às grandes potências europeias. Só que esse sonho de Bolívar, o bolivarismo, que ele defendeu ardentemente no Congresso do Panamá, sofreu a oposição da Inglaterra, dos Estados Unidos e principalmente das elites rurais locais. Os chamados caudilhos foram contrários a essa unificação política. Inclusive o Brasil também boicotou o Congresso do Panamá, que acabou não dando sorte. Não deu certo aí o ideal do bolivarismo de união desses territórios. Mas, no contexto das primeiras décadas do século XIX, tivemos a consolidação da independência desses territórios, surgindo aí vários países. Olha só, o Haiti tornou-se independente em 1804, a Venezuela em 1830, Nova Granada, que deu origem à Gran Colômbia, né, que depois virou Colômbia e Equador, Nova Granada em 1831. O Paraguai tornou-se independente em 1811, é um dos primeiros. A Argentina
ficou independente em 1810. O Uruguai, a província cisplatina, alcançou sua independência em 1828. O México, em 1821. O Equador, em 1830. O Peru, em 1821. A Bolívia, em 1825. E o Chile, sob a liderança de O'Higgins, alcançou a independência no ano de 1818. Nas primeiras décadas do século XIX, todos os territórios da América Latina, inclusive o Brasil, que alcançou sua independência em 1822, todos esses ficaram livres da dominação de metrópoles europeias. No caso da América Latina, dominação espanhola. E no caso da América Portuguesa, o Brasil, a dominação de Portugal. Olha uma característica importante do processo de independência da América, qual seja fragmentação política. Esses territórios que compunham esses vice-reinados, que faziam parte da administração espanhola, vice-reinado de Nova Granada, vice-reinado de Nova Espanha, vice-reinado do Peru, vice-reinado do Rio da Prata e outras capitanias do Chile, da Venezuela, de Cuba, todos esses territórios acabaram ficando independentes. Cuba demorou um pouquinho mais, né? Só ficou independente em 1898. É um processo histórico diferente que a gente vai estudar em aulas posteriores. Mas a maioria dos territórios da América Latina acabou alcançando a sua tão sonhada independência nesse contexto pós-guerras napoleônicas. E acabou se fragmentando territorialmente, surgindo daí várias repúblicas. Olha uma característica muito importante do processo de independência da América Espanhola, a fragmentação política. Anote como informação importantíssima aí no seu caderno. Consequências da independência da América Espanhola. 1. Formação de repúblicas, fragmentação territorial, surgiram vários países, Argentina, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Venezuela, Uruguai, Paraguai, Chile, etc. Há uma fragmentação territorial por causa justamente dos interesses das elites rurais locais, os caudilhos. Por conta disso, ocorre uma fragmentação territorial. Outra característica importante, digna de nota. Esses países adotam que sistema de governo? Que forma de governo que eles vão implantar? República. Por que justamente a república? Porque eles vão se basear no modelo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram o primeiro país da América a alcançar sua independência. Implantaram que forma de governo? Republicana. Esses países da América, todos implantam a república. Menos um. Adivinhe qual é o único país que não implanta república após a sua independência? Acertou, ganhou um doce quem respondeu Brasil. O Brasil foi o único país que, após consolidado o seu processo de independência política, adotou a monarquia. Por essa razão que o Brasil muitas vezes era chamado de flor exótica das Américas. O único país da América que implantou uma monarquia. Até porque não podemos esquecer que no processo de independência do Brasil, nós tivemos a participação direta de um elemento da nobreza de Portugal. O príncipe regente Dom Pedro é um dos artífices, um dos idealizadores da independência do Brasil. Não que fosse o único líder, não que fosse o único atuante, não. As elites agrárias brasileiras se uniram, fizeram uma aliança circunstancial com o imperador, com o futuro imperador, perdão, com o príncipe regente, para que este promovesse a independência política do Brasil. Outra característica importante da consequência da independência da América Espanhola: instabilidade política. Sim, constantes lutas internas, violentas lutas
caudilistas, lutas pelo controle do poder político nessas recém-implantadas repúblicas. Outra característica ainda, gente, dependência econômica. E do ponto de vista econômico, manteve-se a mesma estrutura econômica, qual seja a de exportação de produtos primários, gêneros agrícolas e consumo de produtos industrializados. Por isso que as repúblicas estabelecidas na América do Sul ficaram em muito dependentes em relação à Inglaterra, ao passo que as repúblicas que surgiram na América Central tiveram uma grande dependência em relação aos Estados Unidos da América. Olha o que eu falei para vocês. Após o processo de independência da América Espanhola, manteve-se a estrutura econômica agroexportadora. E teve início o caudilismo, ou seja, um tipo de governo com líderes autoritários, paternalistas e conservadores, representantes das elites locais. E outra consequência fundamental: desigualdades sociais. Na medida em que os mestiços, os indígenas e os negros continuaram marginalizados, continuaram alijados de uma participação efetiva nas questões políticas das recém-implantadas repúblicas da América Latina. Pois bem, pessoal, vimos então nesta nossa aula de hoje as principais características do processo de independência da América Espanhola. Processo que foi liderado pela elite crioula, mas que contou com a participação de diversos segmentos sociais. No contexto posterior às chamadas guerras napoleônicas, onde tivemos o enfraquecimento do poder das metrópoles, no caso aqui a metrópole, a coroa espanhola, que não teve força suficiente para manter o seu predomínio, a sua dominação sobre esses territórios coloniais, que nas primeiras décadas do século XIX, influenciados pelo Iluminismo, pela Revolução Francesa, pelo exemplo da independência dos Estados Unidos, pela Revolução Industrial, acabaram alcançando as suas tão sonhadas independências. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. E aí, pessoal, gostou da aula de história? Então curta e compartilhe.